matador, de um cara que faça gols. Mais uma vez, Spinelli. Ô, Spinelli! Ele não te ouviu, chama de novo. Ô, Spinelli! Spinelli, por favor, mano. Spinelli, porra, pelo amor de Deus, cara. Faça alguma coisa, cara. Alguma coisa tu tem que fazer, camarada. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tu tá me mata, Spinelli. Me mata. Só não te peço pra tu me matar, porque se tu for me dar um tiro, tu acerta no Donan. Porra. Não dá, mano. Caralho, não dá, mano. Então, assim, o Vasco precisa contratar urgentemente, cara. Urgentemente um camisa 9. Um camisa 9. E aí, assim, Quando é pai, né? Cara, assim, hoje foi mais... O Léo Jardim é nojento, os dois lances dele foi nojento hoje, cara. Ele não é nojento, hoje foi nojento. Quando até o Léo Jardim tá fazendo merda, eu não vou o Léo Jardim não, a galera sabe. Mas quando até o Léo Jardim faz 2 merda dessa aí, é porque, de fato, a merda tava desenhada, cara. Mas eu vou te falar... O caralho, é muito frustrante, cara. Eu concordo com tudo que o Casé tá falando. Essa parada, desculpa, Dona, eu não falei porra nenhuma, tá ligado? Tu pode concordar que eu só xinguei. Não, mas eu eu não quero nem concordo. falar nada. Realmente, assim. Mas assim, porra, eu não quero... Porque o problema do Vasco hoje foi tático. Não, é isso que eu quero falar. O problema do Vasco... Caralho, você entendeu? Até, assim, o Cuca... A solução do amigo aqui é contratar um stalker. Não precisa fazer esse... Não precisa cometer crime, né? Crime é o que esse cara faz... Cara, isso... Vai, fala. Não, é justamente isso, cara, assim, tem que tomar muito cuidado pra não minar o trabalho do Pedro Emanuel, que tá fazendo, pra mim, um bom trabalho na parte tática, ele tá melhorando o time do Vasco. Depois de um 3-0, é fácil você criticar o resultado e botar contra o treinador. Só que esse é o grande erro do Vasco. A assinatura de mais um ano fraquíssimo do Vasco é da diretoria do Vasco. Quem tem que responder isso é o Edmar Lopes, é o Pedrinho, é o Felipe. Porque assim, gente, a gente tá em agosto, tá acabando. Metade de agosto. O Vasco não tem um atacante que faça gols. E quando o cara fez gol, ele faz... Exatamente, ainda tem isso. Ainda tem isso. O cara faz gol, Aí eu falo pra você. quebra o pé. Quebra o pé de chuteira. Ele não tava descalço, não. Ele não tava descalço, não. Ele tava de Aí o Andrés Gomes fala que o problema é espiritual, tu fala que ele não pode falar isso. Vai tomar no cu teu e do André Gomes. Porra, espiritual, caralho. É verdade, ué. O time não tem o camisa 9, Beltrão. Mas tinha e o cara Problema espiritual. O cara fez 2 gols depois de Ele fez depois de um 2 ano. gols no time que tava morto. Porra. Fluminense. Ele chegou no Vasco, ele não mostrou nada, não tinha mostrado nada. É difícil, foi. Aí ele faz 2 gols contra o Fluminense, aí ele aparece. Aí ele quebra o pé. Porra, tipo assim, cara, beleza. Uma boa. É um azar do caralho, mas não é como se o Vasco tivesse perdido o Romário, pô. Pra citar aqui nosso amigo e colega aqui, o Pedrosa, a apuração dele da semana passada. A diretoria do Vasco estava debatendo entre si se ia contratar um 9 ou um ponta. Estão debatendo. O Diego Carlos, só se ele sinalizar lá da Turquia, ó, tô livre. Mas também não é uma coisa que o Vasco aí vai se liberar, não vai se liberar, vai, não vai, enfim. Se ele se liberar, vem. Hoje, inclusive, é aniversário da esposa do Diego Carlos. Eu acompanho, já tô seguindo a rede social desses bacana tudo pra ver se eles postam alguma coisa. O Arthur Chaves parou, porque o Vasco não vai gastar dinheiro pra comprar. Não vai gastar dinheiro. O John Mercado, o staff do jogador, foi a Praga, para entender do Sparta Praga se pode fazer a negociação em outros moldes, que não em compra. Pagar 8 milhões de euros por 50% do passe, esquece. Não vai rolar. Vai ter que ser em outras condições, dando um dinheirinho agora e de repente botando mais pra frente. Está se acreditando muito nesse jogador porque ele tem 24 anos e é uma característica que o Vasco não tem. O lado de campo canhoto. Assim, guardadas as devidas e enormes e gigantescas proporções, as proporções do tamanho de São Januário, é como se ele fosse o Ryan. Ele é canhoto, ele é alto e joga pelo lado direito. Só não entrega o número de gols do Ryan. Mas é um jogador que sim, o Vasco continua buscando, continua tentando. Sobre meia, é também uma prioridade, tá? Trazer um meia que pise na área. Mas pelo que eu senti hoje, eu acho que realmente agora é definitivo. O Nelson de Ossa subiu no telhado. Subiu. Porque ele nem é também esse estilo. Ele até andou fazendo os golzinhos, mas algo mais dinâmico do que o Nelson de Ossa. Seria aí o 8, 10 que o Vasco está tentando, mas primeiro é contratar o 9, o tal centroavante. Quinta-feira, o Vasco não vai ter o Jair. O Jair fez exame hoje. Ainda não temos a confirmação, mas não é uma lesão simples. Ele teve um desconforto, saiu ontem caminhando, mas é algo muscular que demanda pelo menos aí de 15 a 25 dias de parada para voltar a jogar. Questão muscular não é uma coisa assim que resolve. É um jogador que vem de 2 LCAs, teve uma sequência pesada de jogos, ele jogou na Bahia, acho até que na Bahia ele jogou muito, ele podia ter sido tirado antes. Fluminense, os 2 jogos, e tá aí. Teve uma lesão e deve ficar, inclusive, de fora dos jogos da Copa do Brasil, do jogo com o Cruzeiro, do jogo contra o Palmeiras, vai ficar de fora. Sosa e Colídio não podem jogar, não foram inscritos a tempo, e a única novidade será a volta do Cuiabano. E para tristeza, talvez, de Jean Faísca, a ideia é levar o que o Vasco tem de melhor. O Olímpia vai para quinta-feira como se fosse a decisão da Copa do Mundo. Então eles só jogou o goleiro Gaston Alveiro. O resto, todo mundo, até o Sebastião Ferreira jogou. E fez gol, inclusive, fez o gol da vitória. Ganharam de 2-0 do Sportivo Ameliano. 2-1, aliás. O possante Olímpia ganhou do Sportivo Ameliano e botou time reserva. Quer dizer, vai botar
Já Faísca, do jeito que você gosta, né? Todo mundo jogando quinta-feira, todo mundo... Tá ficando louco. Os caras tão loucos. Pelo amor de Deus, gente. O reserva do... Eu queria avisar o torcedor, o torcedor não tem culpa de nada. Eu queria avisar o pessoal do departamento de futebol do Vasco. O reserva do PH é o Puma, se vocês não sabem. O reserva do Cuesta é o Saldívia, se vocês não sabem. O reserva do Robert e Renan é o Lucas Freitas, se vocês não sabem. O reserva do Cuiabano é o Piton, se vocês não sabem. Queria avisar vocês que o Thiago Mendes não tem reserva. Uma notícia que eu tô dando aqui. Eu queria avisar vocês que o Andrés Gomes não tem reserva. É uma notícia que eu tô dando pra vocês aqui. Como é que vocês querem levar o time titular pra lá, cara, quinta-feira? O Palmeiras joga quarta, no mesmo Paraguai. Volta. Quinta não faz nada, sexta tranquilo, sábado, domingo pega aquele demônio daquele gramado sintético que vira um jogo muito mais rápido, muito mais veloz. Aí nós vamos pegar os nossos... E isso que o Palmeiras tem 8 jogadores pra cada posição. 8. Teve uma hora que o Palmeiras foi mexer contra o Fluminense, a lágrima ficou pendurada aqui no olho, quando eu vi aqueles caras na beira do campo, tudo pra entrar. E nós não temos elenco e vocês querem levar os caras lá pro Paraguai. O nosso título vai ser ganhou do Olímpia. A gente ganhou do Olímpia com todos esses caras que eu citei aqui. O time que meteu 3-0 no Olímpia. Léo Jardim, Puma, Saldívia, Lucas Freitas e Piton. Hugo Moura, que botou pra fazer gol lá fora agora, acho que o Hugo Moura é centroavante, Ramon Henrique, Adson, esse foi o time que ganhou do Olímpia. E vocês vão fazer a irresponsabilidade de levar esses caras pra lá? Depois não chora. Aí acontece o que aconteceu com o Jair. Inacreditável. Complicado. Concorda, Caio? Ou tem que levar os titulares pra punir esses caras? Eu não sei nem se eu vou pelo meio termo, se o Jean também pensa da mesma forma. Eu acho que tem que poupar alguns jogadores importantes e que já demonstraram estar desgastados. Esse é o caso do Andrés Gomes, por exemplo, que a gente vê que ele não está 100% e que ele está abaixo do que pode entregar muito, possivelmente por conta disso. O Thiago Mendes é outro que, como não tem reposição, eu pensaria 2 vezes antes de levar, e acho que se o Vasco entende que não é capaz de vencer do time do Olímpia, desse time do Olímpia, porque assim, com todo respeito às tradições do Olímpia, o Olímpia é um time gigante na América do Sul, mas o time atual do Olímpia é fraquíssimo, e quem viu o jogo em São Januário, os 2 jogos em São Januário, né, o da fase de grupos e esse agora, testemunhou isso. Assim, o Vasco não fez gol, não deu uma goleada no Olímpia em São Januário mais uma vez, por incapacidade própria, técnica, e pela qualidade do seu elenco também, mas o time do Olímpia é muito fraco. Se o Vasco entende que não tem capacidade de vencer do Olímpia poupando um ou outro titular, é mais um retrato da incompetência dessa gestão no que diz respeito à montagem de elenco, porque o time do Olímpia é muito ruim, e o Vasco tem todas as condições de vencer do Olímpia. Mas assim, não acho que dê para poupar tanto, justamente por conta da fragilidade do elenco do Vasco também. Mas esses jogadores mais importantes, e que tem risco de, caso se lesionem, não ter os suplentes necessários para isso, que é o caso do Andrés Gomes e do Thiago Mendes, por exemplo, seria uma temeridade o Vasco ir para o jogo contra o Palmeiras, ou qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco estiver na zona do rebaixamento, na situação que está, sem esses jogadores.